Bom, a tua jornada começa na Guiné-Conakry, onde tu nasces em 2001, correto? Sim. E, no fundo, foste vivendo na Guiné-Conakry e também, até, salvo erro, o teu pai morre quando tens 13 anos. Sim. E depois, com a tua mãe, vais para a Guiné-Bissau também, não é? Mas, se calhar, contavas-nos um pouquinho a tua jornada, primeiro na Guiné-Conakry, e também quais foram as razões para ir primeiro para Bissau e depois por aí fora. Obrigado, muito boa tarde a todos. Eu gosto mesmo de estar aqui falar sobre este assunto que é tão pertinente, que é tão importante também, não só que há pouco falamos isso, muitas pessoas ainda não ouviram na primeira pessoa, as pessoas que passaram por essa experiência. Antes de mais, desculpa, eu falo francês, a minha língua materna é o francês, eu tenho ainda algumas dificuldades de falar fluentemente em português, por isso, se eu errar em algumas palavras... Acho que não tem. Se eu errar, não conseguir pronunciar bem algumas palavras, por favor, desculpem. Mas eu vou estou nesse momento a dar o meu melhor, porque muitas vezes aquilo que nós podemos oferecer é o nosso melhor. Por isso, só para contextualizar aqui a minha história, eu sou da Guiné-Conakry, eu nasci na Guiné-Conakry, cresci na Guiné-Conakry com os meus pais e tudo. Eu tinha uma vida tranquila, ia à escola e tudo corria bem na altura na Guiné-Conakry e os meus pais, tive pai mesmo maravilhoso que nunca foram às escolas, mas valorizaram bastante a educação, porque, só para vocês imaginarem, na Guiné-Conakry tem várias etnias, tem cerca de 42 dialetos, mas cada vez que há conflito entre na Guiné-Conakry há etnias que pagam o preço, porque nós, na verdade, ainda não temos um governo democraticamente elido. Sim, ok, eleito. Então, desculpa, estão a perceber. Durante este tempo todo, os meus pais encarraram esta postura, né, de acreditar na esperança e no futuro e da mudança na Guiné-Conakry, porque um dia o meu pai estava com eles e explicava-me a história da Guiné-Conakry e dizia-me que o estudo era fundamental para mim se eu quiser um dia ser uma pessoa que possa fazer parte desta mudança. E eu levei esse conselho deles a sério e comecei a adorar a escola e dediquei-me bastante na escola. E durante algum tempo, e eles, tudo aquilo que eu fazia com ele, para ele isso tudo fazia sentido. E ele me explicava, dava-me as razões do porquê isso. E em 2013 perdi essa pessoa que era fundamental para a minha vida, porque eu na Guiné-Conakry, nas escolas públicas, não há uma boa educação. O meu pai disse, ok, tu vai na escola privada. Eu sempre estudei numa escola privada e na altura a minha mãe sozinha com 3 filhos foi difícil para ela e sustentar a família e tudo mais naquela fase de vida, e estava a sentir-me completamente desesperado porque depois perder uma pessoa que era tão importante para mim, que era um pilar, uma referência para mim, e na altura eu disse, ok, não vou continuar mais os meus estudos, porque eu sabia que a minha mãe não ia conseguir fazer isso, mas ela esteve comigo, disse-me, ok, aquilo que eu queria ouvir naquele momento, porque era a única coisa que eu gostava de fazer, era acordar de manhã, ir à escola e voltar a casa. A minha mãe disse-me que para não me preocupar, que ela ia estar comigo sempre e vai me ajudar e eu vou continuar os meus estudos. Não vou deixar de ir à escola de facto de perder o meu pai. E a vida continuou e continuei a estudar e a nossa vida começou a piorar e tive que sair na escola privada e voltei na escola pública. E até em 2015
a situação entre 2010 e 2015, a situação da Guiné-Conakry começou a piorar, cada vez havia manifestações. Mas, situação política, não é? Política, mas isso também é muito... tornava-se como, tipo, guerra entre etnias, porque cada vez, na altura, o presidente que estava no poder era de outra etnia, mas há uma etnia que era maioritária, e cada vez que há conflito, eles confrontam entre eles. Nesse caso, a minha etnia, a outra etnia, e que é a etnia que estava no poder na altura, entravam em conflito cada vez. E cada vez que eu abria a minha janela, eu via as polícias atiravam sobre as pessoas com bala, com arma. E toda a população ficou assustada com essa situação, com esse acontecimento. E um dia eu estava a caminho das escolas e todas as pessoas começaram a gritar, porque já tinham começado as manifestações. E naquele dia foi um dia muito complicado para mim, e até chegar a casa, porque nós não poderíamos, tínhamos todo medo de andar para não cruzarmos com as polícias, porque às vezes também perguntavam se tu és daquela etnia e tipo, se tu és daquela etnia, mas na Guiné-Conakry eu tenho a sorte de falar muitas línguas, muitos dialectos, e isso ajudou-me bastante durante a etnia, e porque se tu sabes falar aquele dialecto, tu vão te deixar passar, vão dizer ok, ele é o nosso. Mas depois, quando eu voltei para casa, a minha mãe começou a pensar, porque as pessoas começaram na altura a sair da Guiné-Conakry, porque já toda a gente estava a começar a ficar com medo de não haver uma guerra civil. As pessoas começaram a sair na altura, e eu também, a minha mãe decidiu tomar essa decisão de ir refugiar-se para Guiné-Bissau, porque a minha mãe, a origem dela é da Guiné-Bissau, mas ela não nasceu lá, mas não cresceu lá, e fez a vida toda na Guiné-Conakry, depois casos com o meu pai. E quando nós fomos para a Guiné-Bissau, e a minha mãe, o objetivo era para nós podermos voltar, para que o seu filho pudesse voltar à escola e continuar o estudo, porque eu insistava sempre com a minha mãe para continuar a escola, porque na altura na Guiné-Conakry tudo parou, tudo ficou parado, não havia escola e durante alguns meses. E fomos para a Guiné-Bissau, mas a Guiné-Bissau não trouxe para a minha mãe aquela tranquilidade que ela procurava na altura, e foi muito difícil para ela não se identificou com a realidade da Guiné-Bissau, porque também Guiné-Bissau é um país que não é muito desenvolvido, e ela decidiu voltar para a Guiné-Conakry, mesmo sabendo que a situação da Guiné-Conakry na altura era muito complicada, não estava estável. E ela um dia sentou-se comigo e disse-me, ok, nós teríamos de voltar novamente para a Guiné-Conakry. Eu disse, é? E vamos voltar? E ela disse-me sim, porque aqui vocês não vão conseguir estudar aqui, e se calhar é melhor nós voltarmos depois lá, e talvez quando a situação acalmar, e vão continuar a escola. Eu disse, quando? Mas tu não sabes, tu não tens a certeza se isso vai acalmar ou vai piorar. Naquela noite não consegui parar de pensar nessas palavras da minha mãe, porque conheço a minha mãe, se ela toma uma decisão e vai fazer, e pronto. Eu disse, ok, chegou a altura de tomar a minha própria decisão, ou seguir a minha mãe e fazer aquilo que ela entender e tudo, ou levantar-me e lutar para alcançar os meus objetivos, porque eu desde muito cedo eu sempre tive essa convicção e esse objetivo de poder fazer parte da mudança e ajudar o país e tudo. E tomei essa decisão nessa noite, ok, vou sair sozinho e para alcançar os meus objetivos, ter uma vida melhor e voltar à escola e estudar, porque para mim isso era fundamental. E foi nessa altura que eu decidi mesmo de sair para a Guiné-Bissau. Na altura já estávamos na Guiné-Bissau, isso foi em 2016, e depois fui para o Senegal é um país perto da Guiné-Bissau, e lá permaneci há cerca de 3 meses, mas no Senegal também não tive essa oportunidade de ir à escola. Havia outras jovens com a minha idade que não iam à escola. Eu disse, então, pronto, aqui percebi que não ia conseguir isso. Enfrentei algumas dificuldades e continuei o meu caminho, fui para a Mauritânia. A Mauritânia é um país também perto do Senegal. Como é que tu fizeste essas viagens? Essas viagens, por exemplo, sair da Guiné-Bissau
eu roubei a minha mãe 5.000. 5.000, e ela confiou esse dinheiro, entregou esse dinheiro para eu guardar esse dinheiro. O único dinheiro que eu tinha era esse 5.000. 5.000 CFA equivale a 5 euros. Equivale a 5 euros. Tipo, eu saí, esse 5.000 que eu saí de casa. E pronto, eu saí de manhã e como se uma criança que vai jogar e voltar. E nunca mais voltei, até hoje. Depois saí e fui para o Senegal com esse dinheiro, e depois lá no Senegal, e quando percebi que não ia ficar no Senegal, não ia conseguir os meus estudos lá, e andava a ajudar as pessoas, por exemplo, não sei, aqui nos táxis ou nos autocarros, lá é toca-toca, e as pessoas que ficam ali perto do carro e chamam as pessoas para as pessoas entrarem no carro. E foi assim que criei uma relação com os motoristas, e um dia disse, ok, eu quero ir para a Mauritânia, mas não tenho dinheiro, consegue me ajudar, como eu ajudava, e ele também ajudou-me a arranjar um motorista para eu poder ir para a Mauritânia. Foi assim que eu fui para a Mauritânia, quando cheguei à Mauritânia, e lá tive a oportunidade de estudar, mas é na escola corânica. Eu sou muçulmano, e normalmente a partir de 5 anos, os muçulmanos começam a aprender o Alcorão, a religião, para conhecer a religião. Houve uma altura que percebi que isso não ia ajudar-me para alcançar esse objetivo que eu tenho que seguir outro rumo, e foi na altura que tomei essa decisão de atravessar o deserto do Saara para chegar em Marrocos, porque entre Mauritânia e Marrocos é o deserto que está entre esses dois países. Para chegar em Marrocos vou ter que atravessar o deserto, mas há muito outro perigo no deserto. Foi na altura que embarquei nessa viagem com mais de 20 pessoas dentro de uma caminhoneta de caixa aberta, aquelas caminhonetas carinha de caixa aberta, e éramos 20 pessoas e sentando uma em cima das outras. A posição em que éramos sentados era horrível, e sabíamos que se alguém caísse do caminhoneta, o motorista não ia parar, continuava a deixar a pessoa sozinha ali no deserto sem nada. E durante a viagem havia pessoas que já tinham tentado fazer aquela travessia, não conseguiam, e explicavam a história, que o perigo do deserto, e também tínhamos medo de não cruzar com os Tuareg, porque os Tuareg é um povo muito perigoso também, e maltratavam pessoas e às vezes matavam até as pessoas no deserto. E a cada quilômetro nós conseguíamos olhar, íamos ver ossos das pessoas que já tinham tentado fazer aquela travessia e não conseguiram, ficaram às vezes sem comida, às vezes sem água. E não sei se conseguem imaginar na altura, com a idade que eu tinha, mas hoje, quando lembro-me de tudo isso, fez-me sentir bastante, extremamente. Na altura tinha 17 anos. E às vezes nós parávamos no meio do deserto, nós não tínhamos, só durante a viagem, cada um tinha direito de levar 5 litros de água por uma viagem que às vezes pode durar durante um mês, 2 semanas, 3 semanas, depende da sorte que nós tivéssemos na altura. E quando nós parávamos para descansar, porque há alturas que não dá mesmo, e nós tínhamos que parar, e nós sentávamos ali no chão e com roupas tapadas a cara para não entrar areias nos nossos olhos e ouvidos. E foi mesmo muito difícil, foi uma viagem difícil, foi uma viagem pior do que atravessar o mar. E as dificuldades que eu tive, que senti na travessia do deserto, foi pior do que atravessar o mar. E infelizmente chegamos em Marrocos, tudo são e salvo, e ali em Marrocos, ok? Eu achei que aqui ia conseguir aquilo que eu queria, mas tudo era uma ilusão total, e a realidade em Marrocos foi muito difícil para mim. Eu tive experiências difíceis e não foi nada fácil, né? Desculpa, quando falas de experiências difíceis, também de racismo. Exatamente, sofri bastante discriminação, de racismo, e por isso conheço muito bem Marrocos, porque andei e saltitei de várias cidades para encontrar esse sentido e propósito que eu sempre procurei, que eu queria encontrar. Mas em Marrocos não me trouxe essa realidade, também não me trouxe essa oportunidade.
depois vivi um pouco em casa, depois fui em Rabat, depois fui Nador foi difícil porque lá nós tínhamos que dormir na rua, nas florestas, porque não havia sítio para dormir, nós tínhamos que esconder das polícias. E depois voltei para Tanze e fiquei ali algum tempo. E a nossa experiência com as polícias marroquinas, éramos humilhados constantemente, porque eles, quando vinham, nós tínhamos que fugir antes que nos apanhassem, porque tiram tudo, e mesmo se a pessoa tiver dinheiro, telemóvel, e às vezes deixam-nos na fronteira entre Mauritânia e Marrocos, sem nada para nós conseguirmos voltar novamente na cidade onde nós estávamos. Isso aconteceu comigo várias vezes. Na terceira vez, fui algemado com outra pessoa dentro do carro, até durante no meio do caminho pediram-nos para nós sairmos. Tudo nós éramos algemados 2 a 2 e vão deixando as pessoas no meio do caminho sem nada, e nós saímos dali e agora. E fui na altura fui encetado ali, fiquei ali alguns dias para recuperar, pedir ajuda até poder comprar bilhete para voltar novamente para casa, a Casa Blanca, e depois voltei novamente para Tanze. E só para um acontecimento que aconteceu, houve um dia em que fui comer num restaurante em Tanze, Bouhaleb, porque estava em Bouhaleb na altura. Quando entrei dentro do restaurante, havia 4 jovens sentados a comer, e quando entrei logo, como sou preto, e todos se levantaram e saíram do restaurante porque não queriam sentar ao meu lado. E um deles levantou-se, virou-se para mim e cuspiu na minha cara. E todas as pessoas que estavam dentro do restaurante não reagiram. Eu também não protestei, porque na verdade na altura eu estava sozinho, mas aquele comportamento me magoou bastante. Eu comecei a pensar, ok, Marrocos é um país que faz parte do continente africano, mas e é um país maioritariamente muçulmano. Eu sou muçulmano, mas às vezes mesmo dentro da mesquita isso também acontecia. Às vezes as pessoas que não querem estar ao meu lado trocavam de lugar, e comecei a pensar, ok, isso não vou encontrar aquilo que estou a procurar aqui. Durante todo esse tempo nunca me esqueci dos meus objetivos, que era sempre voltar à escola, estudar e ser essa pessoa que eu quero ser um dia. Qual é a pessoa que quer ser um dia? Um dia, o meu sonho mesmo, o meu verdadeiro sonho é um dia ser presidente da Guiné-Conakry para melhorar a situação do país onde eu nasci. Às vezes, quando falo disso, a pessoa acha que estou mal. Obrigado. Não ia dizer isso. Nós não votamos, infelizmente nós não votamos na Guiné. Sim, mas eu, pela sobrevivência em Marrocos, sempre ajudava as pessoas. Eu passava de casa, mas também em Marrocos há pessoas muitas queridas e ajudavam os imigrantes e estavam dispostas a ajudar. E eu passava de casa a casa e comecei a fazer amizade e entrava nas casas das pessoas, perguntava se tinham lixo. Eu tirava lixo nas casas das pessoas, às vezes alguns deles me davam dinheiro. Às vezes também, quando estou com muita fome, passo lá e pronto, peço comida. Se tem comida, muitas vezes eles oferecem comida ou pão, porque em Marrocos pão, isso, cuscuz, isso é a comida que nós comemos sempre. Muitas vezes na sexta-feira, e eles pedem sempre para nós passarmos em casa para irmos comer lá na casa deles. Eu comecei a guardar dinheiro, porque havia pessoas também, tinha amigos que estavam lá nas mesmas situações, começaram a pensar a atravessar o mar para vir para a Europa. E às vezes eu passava o dia todo com uma pessoa e no dia seguinte ouvir aquela pessoa morreu no mar. E isso aconteceu várias vezes, mas eu também, pronto, não ia encontrar esse meu objetivo ali em Marrocos, mas isso não me parou, ok? Eu preferia também morrer no mar do que estar a viver aquela experiência de vida que estava a viver em Marrocos. E tomei essa decisão, outra vez, de arriscar a minha vida e atravessar o mar. Foi na altura, fiz a primeira tentativa, não consegui, porque fomos apanhados na costa do mar, com a polícia marítima marroquina, e fomos levados nos quadros e fiquei ali uma noite, depois deixaram toda a gente, e fomos levados na fronteira entre Mauritânia e Marrocos. E foi ali que deixaram, é isso que fazem repetidamente com as pessoas. E depois voltei novamente e fiz uma outra tentativa,
E quando chegamos à costa do mar e reparamos que o barco estava furado, porque era aquele barco de bolacha, o plástico estava furado e não foi possível embarcar. E disseram que finalmente não podemos embarcar porque o barco estava furado. E foi um de nós que reparou nisso, porque os contrabandistas já sabiam, mas não queriam não disseram nada. Foi um de nós que estava ali a ligar o motor do barco e reparou que o barco estava furado. Disse que não, é melhor não, porque o barco já está furado. Porque eles não querem saber e querem toda a gente vai e morre ali e está tudo bem para eles. E depois nós começamos a discutir. Mesmo assim, eles estavam a insistir a dizer que não, o barco não estava furado, nós tínhamos que ir, porque eles têm, às vezes, têm arma. Porque ali é muito fácil uma pessoa desistir. Porque eu pensei várias vezes, todas as vezes que eu cheguei ali na costa do mar, a única coisa que me vem à cabeça, não, eu não vou. Mas ali não pode. Basta só uma pessoa dizer que não vou, e os outros também vão seguir, mas ali é perigoso porque eles são capazes de fazer mal ou matar a pessoa, porque vão dizer, ok, tu estás a boicotar a viagem. E na segunda vez não consegui, na terceira vez, e foi durante o dia assim, uma pessoa disse, nós vamos tentar outra vez, ver se vamos conseguir passar, e também disse que vou, e fui com eles. Nós, é um sítio, porque também não podemos estar em todo lado, disseram, vamos tudo reunir no cemitério. E toda a gente, quando cheguei lá, estavam a cerca de 300 pessoas. E que só precisavam de 40 pessoas, porque o barco só tem lugar para 30 pessoas, mas queriam mais pessoas. Eu cheguei lá e disse que não esquece, eu não vou meter nisso, porque é uma confusão total. Havia uma confusão total, mulher, crianças, homem, tudo. Nós sentamos e começaram a selecionar as pessoas. Os contrabandistas vêm e começam a selecionar as pessoas e contaram as pessoas, éramos 40 pessoas, e entramos dentro daquele carinha com frigorífico, que parece entramos dentro, fecharam tudo com a chave, e lá dentro não entra ar, as pessoas começaram a vomitar dentro e também não param. E foi uma sensação horrível, não se vê nada e só houve pessoas a gritarem dentro daquilo, não entra ar, e as pessoas a vomitarem. E nós fomos, mas depois repararam que havia uma pessoa a mais e tivemos que voltar atrás. E voltamos atrás, essa pessoa era um amigo meu e disse aquela pessoa para sair do grupo, porque eles são capazes de fazer mal à pessoa, e contaram novamente às pessoas. Perguntaram quem entrou no grupo que não deveria entrar. E voltamos a entrar dentro do carro outra vez, e fomos na terceira vez, e embarcamos nessa viagem sem saber nadar. E quando cheguei ali, e disseram, ok, são as mulheres primeiro que vão entrar no barco, mas nós não poderíamos entrar logo no início. Logo no princípio, porque nós tínhamos que puxar o barco até a certa altura, para o barco não afundar. E as mulheres começaram a entrar, as crianças começaram a entrar, e eu não sabia nadar. Comecei a dizer que não sei nadar, é preciso de entrar, senão também vou morrer aqui. E disseram que não, temos mesmo os homens vão puxar o barco até chegar a uma altura, depois é cada um por si, Deus por tudo. E ali, a única coisa que eu me lembro, quando houve uma altura e a água já estava aqui no meu pescoço, eu disse que ok, o meu dia é até hoje é que eu vou morrer, é aqui que eu vou morrer, porque estavam ondas gigantes também do mar, e eu não sei como é que fiz para saltar dentro da água e entrar dentro do barco, se foi alguém, porque eu já estava no limite do meu medo, já não sabia o que ia fazer, eu só tinha agarrado no barco, porque no barco tinha uma corda assim, e só tinha agarrado aqui, disse ok, vou agarrar aqui até eu morrer. E depois, de repente, estava dentro do barco, sentado ali nas costas, assim, e um pé dentro da água, outro pé dentro do barco. Mas antes perguntaram às pessoas que sabiam ler para ajudar a orientar a viagem, porque não tinha que ser um de nós a guiar o barco.
havia uma pessoa do Senegal que já fazia pesca e sabia navegar e orientar um barco, e perguntaram quem que sabe orientar uma bússola assim. Eu levantei a minha mão e disse que sei ler e sei escrever, mas eu não sei, nunca usei isto. Explicaram e disseram, ok, agora é assim, vocês vão assim, aqui é norte, sul, este, oeste, vocês têm que, quando chegarem a esse nível, vocês têm que seguir sempre à frente. Dentro do mar, eu nunca fiz isso, não sei, e nós perdemos dentro do mar. E pronto, começamos a andar, começaram a perguntar onde é que vamos, e disse, agora já não sei. Tipo, fui mesmo sincero, disse que agora não sei, porque isso também é perigoso, porque às vezes as pessoas são capazes de te deixar dentro d'água, porque vão dizer, ok, tu estás a colocar a vida deles em risco, e pronto, mas diz, ok, com calma, vamos parar esse barco, e pensar outra forma, porque não tínhamos mais combustível, tínhamos só um bidão de 20 litros de combustível. Nós iniciamos a embarcação por volta da 1 da noite. E paramos, e agora, como é que vamos fazer? Havia uma pessoa que levou o telemóvel, que tinha guardado o telemóvel dentro de um plástico, agora vamos parar e ligar, porque nós tínhamos o número de SOS. E começamos a ligar. Na altura havia uma organização, uma senhora que se chama Helena, e que era muito conhecida na altura, e nós ligamos a essa senhora, perguntaram onde nós estávamos. Nós também tínhamos medo de dar a nossa indicação, a nossa localização exata, porque tínhamos medo de não ligarem à polícia marítima marroquina, porque não sabíamos onde nós estávamos. A única coisa que já sabíamos, já passamos nas águas internacionais, porque também há uma diferença dentro do mar, as águas são diferentes. E nós dissemos, ok, agora já não estamos no território marroquino, já passamos as águas internacionais, mas ainda não estamos na Espanha. E começamos a ver, a única coisa que nós sabemos, estamos dentro do mar, mas não sabemos onde é que nós estamos, porque a partir daí vão fazer busca, ligam em tudo lá, dizer, ok, há um barco dentro do mar, estão perdidos, nós temos que começar a fazer as buscas. E continuamos, ligamos o motor e começamos a andar. Agora estamos a andar só dentro do mar. E de repente cruzamos com um barco de pesca e eles orientaram o caminho, disseram para nós continuarmos sempre à frente, e continuamos. Isso foi por volta das 11 de manhã. E meio-dia no mar, praticamente 10 horas. Exatamente. E depois a meio-dia e ainda estamos dentro do mar, e foi por volta da 1 da tarde é que nós vimos um barco ao longe. E começamos a ficar com medo e dizer, ok, agora é a polícia marroquina, agora é que vamos voltar, porque havia pessoas dentro do barco e que já tinham passado pela experiência e voltar para trás e tudo, e não queriam que isso aconteça outra vez. E já nessa viagem morreu uma jovem que tinha por volta de 15 anos por ter caído dentro da água, na altura da embarcação, por ter caído dentro da água e não sabia nadar. E tudo, nós ficamos super tristes e ficamos algum tempo sem dizer nada, quando reparamos que já perdemos essa pessoa, porque depois começamos a contar às pessoas, falta alguém tem amigo que não está, alguém tem amigo, porque isso é comum isso acontecer, e de repente percebemos que essa pessoa já não está conosco. E também dentro do barco não poderíamos fazer nada, todas as nossas necessidades é dentro do barco, porque o cheiro do mar o mar cheira muito, dá vontade ao vômito, para vomitar, e as pessoas começaram a vomitar dentro do barco, não poderão vomitar dentro da água, porque senão os peixes vão buscar a comida, porque nós só tínhamos que comer pão, e assim para não ter, quando uma pessoa come pão durante algum dia não vai ter necessidade de ir à casa de banho, e também com pão, e às vezes os peixes podem vir e buscar comida, podem furar o barco. E tudo que se vomitar é dentro do barco. Nós depois, quando reparamos aquele barco e paramos, e à medida que vão aproximando, porque nós já sabíamos qual era a cor do barco da equipa do salvamento que resgatavam as pessoas dentro do mar, e paramos, e quando eles ficaram, e tinham tipo alto-falante, e começaram a dizer para nós desligarmos o barco, o motor do nosso barco, e desligamos o motor, ficamos ali, e quando eles ficaram, e mandaram cordas,
e nós já estávamos no nosso barco, eles puxaram e depois disseram, ok, agora as mulheres primeiras, todas as mulheres saíram e depois nós fomos as últimas pessoas a saírem dentro do barco. Salvamento Marítimo Espanhol? Sim, exatamente, a equipa de salvamento marítimo espanhol, depois saímos dentro do barco e furaram o nosso barco e tiraram tudo e tiraram ar e tudo e deixaram o barco dentro do mar. Não, tiraram tudo, e os bidões de combustível também tiraram tudo e nós entramos dentro do barco deles e ficamos ali. Eles começaram a andar dentro do mar para ver se havia outras pessoas. Perguntaram-nos se havia outras pessoas. Dissemos que nós não sabemos e fomos resgatados dentro da água, dentro do mar, por volta das 2 da tarde. E só às 8 que conseguimos sair dentro do mar, porque disseram que nós não íamos diretamente e vão garantir que não há ninguém. E nesse dia conseguiram resgatar 3 barcos dentro do mar e depois às 8 da noite e fomos em Cádiz e foi ali que fizeram a desembarcação e começaram a dividir as pessoas por idade. E por idade, por país, às vezes misturam tudo. E a polícia espanhola trazeram um autocarro que tem cela dentro. Eu não sabia que havia um autocarro que tem cela dentro do autocarro. E nós, quando entramos dentro desse autocarro, trouxeram roupa para nós e entregaram roupa e nós trocamos porque eu já estava queimadura porque combustível com água salgada e queima bastante e estava com queimaduras e trocaram roupa e deram medicamento, bolacha e água. E quando entrei dentro daquele outro carro, e tudo nós entramos dentro de celas e fecharam. Dentro do autocarro havia celas e entramos e fecharam. E fomos levar tudo num centro grande onde deixam as pessoas, em Cádiz. Eu fiquei ali durante 2 dias. Depois começaram a registrar as pessoas para tirar como é que diz isso? Exatamente. E pronto, começamos a registrar as pessoas e registraram tudo e depois fui para Madrid. Em Madrid fiquei lá durante 10 dias, mas a partir desse momento nós tínhamos direito de pedir asilo, depende da situação da cada pessoa, asilo político, a proteção internacional depende da situação da cada pessoa. E perguntar às pessoas onde é que querem ficar, porque nós tínhamos direito de escolher um país onde queremos ficar. As pessoas começaram a escolher França, e Suíça, Bélgica e tudo, ou pessoas que ficaram à Espanha. Eu disse que não vou para a França, nem para a Suíça, nem para a Bélgica, eu quero ir para Portugal. Por quê? Eu, na altura, como passei por várias dificuldades de discriminação do racismo, eu disse, ok, se a Europa é diferente desse país tudo que eu passei, eu quero primeiro viver num país que olhasse para mim como pessoa, não por causa da cor da minha pele, e eu quero viver nesse país. Eu fiz pesquisa, na altura apareceu em Portugal, um dos países que apoiavam mais imigrantes em frente de França e esse país todo, eu disse que vou para Portugal. E no centro do Cruz Vermelha disseram, ok, é mais fácil para mim, sendo, como falo francês, de ir para a França do que ir num país que não falo a língua. Perguntaram se eu tinha família, eu disse que não, tenho amigo, não, falo a língua, não. Perguntaram, por que tu vai para Portugal? Eu disse que eu só quero ir para Portugal. Disseram, ok, ele está traumatizado. Disseram que estou traumatizado depois de passar tantas dificuldades e ele ainda precisa de falar com si. Passar 2 dias, trouxeram uma pessoa e dali para falar comigo e tudo, porque era mais fácil para eles. Porque havia a maior parte das pessoas iam para a França para comprarem bilhete e para nós irmos todos juntos. E não tinham a certeza, não queriam me deixar sozinho. Não queriam me deixar sozinho, é isso eu percebi isso. Eu disse, ok, não se preocupe, eu fiz essa viagem toda sozinho e eu não se preocupe, eu vou para Portugal. Eu não sei, mas eu vou para Portugal. Eu falei com essa senhora e disse, eu vou para Portugal. E pronto, a senhora disse, deixa só um tempo para ele pensar.
passar 10 dias, mas não poderia ficar mais do que 10 dias no centro, onde eu estava, porque havia sempre pessoas que vinham e tudo, e pronto, eu tinha que pedir asilo ou sair do centro ou desenrascar-me. Será agora, hoje tu vais sair. Isso foi no dia 27, foi no dia 27 de agosto de 2018. E depois do almoço, voltaram a perguntar, então, já disse que eu já disse vou para Portugal. Okay. Pronto, foram compraram o bilhete e embarcaram e vim para Portugal. Para Lisboa. E cheguei a Lisboa no dia 28 de agosto, por volta de 5 e 6 de manhã, assim. E perguntei quando chegamos, o motorista disse aqui na Estação do Oriente, já chegamos em Lisboa e tudo. E agora estava tudo contente, e agora, cheguei ali, e agora? E agora, onde é que vou? E pronto, saí do carro, fui ali na estação, dentro da estação. Eu fiquei ali até por volta das 8 assim, e saí, ok. Mas como eu já sei, eu tinha um documento que me deram na Espanha. Através desse documento, qualquer país que eu for, eu posso mostrar esse documento e eles já vão saber, ok, qual é a minha situação. Falei com a polícia, expliquei a minha situação, literalmente nenhuma palavra em português eu sabia dizer, falava francês com gesto, e eles entenderam. E foi no mesmo dia, foi no CEF, na altura era CEF, nos Anjos, em Lisboa, e fiz o meu pedido de proteção internacional. E nesse dia eu fui levado num centro de acolhimento para refugiados em Lisboa, e lá fiquei algum tempo. E depois expliquei e tudo isso e comecei a passar 2 meses, não estava a fazer nada. Cheguei na altura mesmo de escola, e disse, ok, perguntaram, o que é que tu queres? Eu quero estudar. Ok, mas tu não podes estudar assim, sem falar português, ok? Sim, mas não é aqui em casa que eu vou aprender o português, é na escola, porque lá na casa éramos 30 pessoas de nacionalidade diferente. Em casa cada um falava a sua língua. Havia pessoas da Guiné-Bissau, da Guiné-Conakry, de Paquistão, de Congo, de muitas nacionalidades, ok? Eu aqui em casa fui falar com a minha coordenadora. Eu disse, ok, eu não quero ficar em casa, eu quero ir para a escola. Eu disse, isso não é assim, tem que arranjar vaga, ver quais são as escolas que têm vaga, e às vezes também acho que isso é complicado, quando há escolas que não querem receber esse tipo de pessoas. E depois um dia disseram, ok, nós já arranjamos um curso, uma vaga, um curso de economia. A pior coisa que eu gostava de fazer era economia. Eu gosto bastante de economia. Disse mas eu não gosto de economia, mas eu vou, porque eu não quero ficar em casa, eu vou à escola. Foi difícil para mim no meu primeiro dia, foi bastante complicado, porque eu não entendia nada, e a professora não falava francês e tudo. Fiz a minha apresentação em francês, pronto, se entende. Depois, pronto, e percebi, houve uma altura, falei com a minha coordenadora e disse, ok, eu quero fazer coisas diferentes, não só vou focar na escola, mas quero fazer coisas diferentes, porque tinha um amigo meu que desistiu da escola por de facto não falar o português. Disse, ok, eu também vou fazer voluntariado e ajudar a explicar essa realidade, porque na altura o Estado português investe muito dinheiro na integração dos imigrantes, mas às vezes isso não chega. E comecei a participar em algumas organizações que fazem esse tipo de trabalho, que trabalham na integração dos imigrantes. Eu comecei a fazer isso. Por exemplo, o Compart é uma organização que trabalha muito com o Miru e que fazem um trabalho incrível em Lisboa na integração dos imigrantes, não só na área de integração, mas também na área de educação. Eu integrei nessa organização e começamos a escrever caderno para ajudar os professores na escola como é que ajudar essas pessoas no primeiro dia numa sala de aulas. O que é que precisam dessas pessoas que não falam a língua e tudo. Foi muito importante para mim e participar nesse projeto e perceber também o quão importante é. E na área da integração, nós ouvíamos os refugiados que tinham algumas dificuldades a arranjar número de contribuinte, número de utente no centro de saúde. E depois o que é que nós fazíamos no Compart era ouvir essas pessoas
e depois convidar os decisores, por exemplo, a ministra da Segurança Social, na altura, ou o secretário-geral do Estado, e convidar, ok, vamos fazer uma reunião, e explicar, ok, isto está a funcionar, não está a funcionar, os imigrantes estão a encontrar dificuldade nessa área e precisam de ajuda. E foi importante e também foi assim que eu comecei a integrar-me e também na sociedade portuguesa, e mais foi muito